Pernambuco. Que Deus nos abençoe. Vamos dar sequência à nossa série de estudo bíblico no livro de Atos. Estamos estudando o livro de Atos, que é o quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento. Os 4 primeiros são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o próximo é que liga as epístolas, que é o livro de Atos, escrito por Lucas, que foi um médico, evangelista, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos dar sequência no capítulo 9 do livro de Atos. Gostaria que os irmãos que estão presentes aqui abrissem no capítulo 9, para a gente iniciar o nosso estudo bíblico. O capítulo 9 de Atos fala da conversão de Saulo de Tarso. Aí eu gostaria de apresentá-lo, quem foi o Saulo, mais conhecido como Paulo, apóstolo Paulo, e porque aqui no capítulo 9, a partir desse capítulo, começa a narrar a história do apóstolo dos gentios. O evangelho, ele sai das fronteiras de Israel e já vai para o mundo, Judéia, Samaria e até os confins, até Roma, até o palácio do imperador. Há soldados que vão se converter através do ministério desse homem. Esse Saulo de Tarso, que foi um perseguidor da igreja, ele vai ser a figura talvez mais influente do cristianismo de todos os tempos. E Lucas aqui escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele ocupa aqui 2/3 do livro contando a história e o ministério de Paulo. Paulo, ele caminhou cerca de 12.800 quilômetros entre as suas primeira, segunda, terceira viagem missionária de navio, a pé, evangelizando. Então é uma pessoa que realmente a gente precisa, tem muito que aprender com o ministério dele, e o que nós temos de doutrina foi escrito, a maioria, por ele. Paulo, ele foi o maior bandeirante do cristianismo. Ele foi o apóstolo dos gentios, né? Ele que abriu as fronteiras levando o evangelho de Cristo. O maior plantador de igrejas, que abriu, evangelizou, ganhou almas, foi o maior escritor. Para vocês terem uma ideia, dos 66 livros da Bíblia, ele escreveu 13. Quer dizer, o pessoal da matemática dá o quê? Mais de 20%, né? Eu sou da Humanas, né? E do Novo Testamento, que são 27, ele escreveu 13, então mais da metade do Novo Testamento. Então, foi o maior escritor das Sagradas Escrituras, né? E ninguém influenciou mais o mundo do que o apóstolo Paulo. Ele conhecia as línguas mais importantes, era um poliglota, ele falava o grego, que era o inglês da época, né, a língua corrente, o aramaico, que era a língua de Israel, porque quando Israel foi para o cativo, 70 anos de cativeiro na Babilônia, que lá se falava o aramaico, e aí passou 1, 2 gerações, os judeus que nasceram lá desaprenderam a língua materna, que era o hebraico, e voltaram falando o aramaico. Então, era a língua mais falada em Israel, era o aramaico, e ele falava o aramaico, o hebraico, que era uma língua, apesar de ser a língua de Israel, como eles estavam falavam mais o aramaico do que o hebraico. Apenas os estudantes, os doutores, os teólogos que falavam o hebraico. E o latim, que era a língua de Roma, né? Então ele dominava todas essas línguas.
ele evangeliza nas grandes cidades, que vai abrir Antioquia, Atenas, Filipos, Tessalônica, Roma, e por aí vai. Então, e o apóstolo Paulo, ele é diferente dos 12 apóstolos, porque ele não fez parte daquele grupo inicial, ele veio depois, né? A gente vai estudar sobre a conversão dele aqui, mas ele teve um encontro com Cristo, na verdade Cristo que o encontrou, né, no caminho de Damasco, e ele não se julgava nem digno de ser chamado apóstolo. Ele fala que foi como um abortivo, veio depois, nasceu depois. Então, a vida do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. Aqui a gente começa a falar a conversão de Saulo, não mudou o nome de Saulo para Paulo, é que Saulo é o nome hebraico, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e Paulo é o nome romano, porque a cidade natal de Saulo era Tarso, que foi anexada ao Império. Então ele tinha a cidadania romana, e isso ajudou muito, a gente vai ver mais para frente nos outros estudos, pelo fato de ter uma cidadania romana, te dava muitos direitos. Então ele teve muita sorte de ter nascido nessa cidade, era judeu, filho de judeu, e cidadão romano por nascimento também, que nasceu numa cidade que foi anexada ao Império. Então, o nome não foi mudado não, porque a gente vê muito na Bíblia isso, né, no Velho Testamento até no Novo, quando mudou o nome, né, mas no caso de Paulo não houve essa mudança. Paulo, por exemplo, se fosse hoje nos Estados Unidos, ele seria Paul, João, John, e por aí vai. Então, assim, é o mesmo nome. Outra curiosidade também acerca de Paulo é que a gente vê naquelas gravuras, né, quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele caindo do cavalo, e a gente vê, mas o Paulo caiu do cavalo, mas não há nenhuma, isso é especulação, possivelmente eles estavam a pé. Então, assim, fala que ele caiu por terra, né? E esse texto que a gente vai estudar aqui no capítulo 9, que fala da conversão de Saulo, Lucas narrando como foi a conversão, depois o próprio apóstolo Paulo, ele por duas ocasiões, no capítulo 22 e no capítulo 26, ele conta essa história. Então, em nenhum dessas narrativas dele, ele fala que caiu do cavalo, né? Então, assim, ali é especulação, é bem provável que não estavam a cavalo, mas o importante é que teve um encontro com Cristo, que caiu por terra e se transformou em um novo homem, né? Cheio do Espírito Santo. Paulo também, ele tinha por profissão, ele era fabricante de tendas, porque todo judeu ele tem duas profissões, né? Uma profissão que aprende do pai e a outra que ele escolhe. E essa profissão de fazer tenda, trabalhava com couro, né? Isso aí ajudou bastante ele para a sua sobrevivência. Nas viagens que ele fazia, ele era como uma subsistência ali para se manter e manter aqueles que estavam com ele. Então, é mais uma curiosidade também, né? Que eram aquelas barracas portáteis, né? De lona, de couro, enfim, que exército e muitos utilizavam. Então, ele era um operário, um fabricante de tendas. E outra coisa interessante que a gente também vai estar falando com mais detalhes, é que o apóstolo Paulo, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente imagina que tudo vai acontecendo assim no estalar de dedo. E quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que não é bem assim. Com a conversão de Saulo, aqui, o encontro com Cristo, ele esperou aproximadamente 13 anos para de fato iniciar seu ministério. E então, quer dizer, ele ficou no banco de reserva ali,
aprendendo, e mesmo sendo doutor, ele fazia parte do Sinédrio, era um dos 71, né, lá do Sinédrio, era doutor. Ele fala que ele deu voto contra o Estevão, então quer dizer, só quem era membro do Sinédrio podia fazer isso. Poliglota, enfim, em toda, mas é assim, né? A pessoa vai a Cristo, vai ter que aprender aos pés de Cristo, e tudo tem um momento de preparatório, né? As coisas não, porque assim, a gente dá a impressão que chegou e já iniciou o ministério, não é isso? Tem tudo na vida, tem um processo, né? Então, o processo para se formar um líder, ele é demorado e precisa de amadurecimento, enfim. Bom, esses são alguns detalhes básicos da vida de Paulo. Todos estão com a Bíblia aberta aí no capítulo 9? Sim. Então, vamos iniciar. Bom, vamos lá. Capítulo 9 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Não sei se a versão de vocês está batendo com a minha. Bate. Eu estou usando a versão Almeida atualizada. Fala que ele respirava ameaças, fala ainda, né? Mostrando que a perseguição, a gente viu aqui no caso de Estevão, e respirando ameaça, ficaram como aqueles cavalos de guerra, respirando forte, o ódio, a brutalidade com que ele perseguia a igreja, ainda indicando que já havia começado há algum tempo essa perseguição. E ele dirigiu ao sumo sacerdote, pegou ali a carta de autorização que dava a legalidade para prender cristãos e levá-la para Jerusalém. Alguns seriam mortos, outros seriam presos. E no versículo 2, a gente vai versículo por versículo, depois a gente faz um contexto só para a gente entender melhor o capítulo. No versículo 2: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco era a capital da Síria, ficava a norte de Israel. Estão me ouvindo? Acho que eu estou falando de uma panela aqui. 200 quilômetros acima de Israel, então era um pouco longe, foi a capital da Síria. 240 quilômetros, aliás, de Jerusalém, melhorou. E já estava fora do território de Israel, né? Ele pegou carta, autorização. Damasco era uma cidade grande já. Era uma cidade, era a capital da Síria, então havia já muitos cristãos ali, muitos que haviam convertido, né, ali, depois da morte de Estevão, né, muitos saíram, fugiram e saíram pregando o evangelho. Então ali a cidade já tinha muitos. Tanto que 30 anos depois disso aqui, lá no ano 64, quando tem a grande perseguição, quando Nero taca fogo em Roma e acusa os cristãos de que foram eles que incendiaram Roma, só que na cidade de Damasco, 10 mil cristãos foram mortos naquele, foi o dia 18 de julho de 64, que faltou madeira para tanta crucificação que faltou até madeira. E aí colocava fogo, piche no corpo dos cristãos e deixava ali nos jardins de Roma para clarear a noite. Então, assim, era uma cidade grande. E Paulo, ele pegou carta de autorização para ir lá para ver se tinha alguém que tinha se convertido, para
para levar preso. E no versículo 3, fala: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Esse texto também ele se repete no capítulo 22 e no 26, o apóstolo Paulo contando. Então, quando a gente pega um texto da Bíblia para a gente entender, principalmente, por exemplo, aquele chamado de evangelho sinóptico, que conta a mesma história, então o detalhe, às vezes um dá um detalhe a mais do que o outro, então fica mais fácil para entender. E aqui, no capítulo 22 e 26, fala que foi ao meio-dia, fala que a voz falou em língua hebraica, né? Possivelmente os que estavam acompanhando ele não entenderam, né? Uns textos falam que não ouviram, outra fala que ouviram, mas não entenderam, porque falava em hebraico, talvez eles não soubessem hebraico, né? Porque a língua comum era o aramaico, e caíram por terra. E no versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou, versículo 5, quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mostrando que quando a pessoa persegue a igreja, persegue os cristãos, estava perseguindo o próprio Cristo, né? Que a igreja está ligada espiritualmente a Cristo. E ele caiu por terra. E no versículo 6, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então, ali foi uma visão. Aliás, não foi uma visão, foi uma aparição. Não há diferença de visão e aparição. Visão é só quando a pessoa vê. Por exemplo, você está sentado aí alguma coisa que só você viu, ninguém mais viu. Aquilo ali é visão. Aqui, nesse caso, foi uma aparição. Jesus apareceu. Porque as pessoas que estavam com ele viram a luz, caíram por terra. Mas no versículo adiante fala que eles ficaram atemorizados com aquilo, não entenderam nada do que estava acontecendo, mas Paulo já viu nitidamente Jesus falando com ele, e então assim, foi uma aparição de Cristo, direto com ele, e aquilo ali o transformou, né? Aquele momento. No versículo 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram para Damasco. Ele pegou carta de autorização para levar pessoas presas de Damasco para Jerusalém, levar as pessoas amarradas, né? Ele que ia conduzir as pessoas para Jerusalém. E agora ele cai cego, e alguém precisa de conduzir, levar ele até a cidade, porque ele cego, uma pessoa cega. Quem é cego há muito tempo consegue se achar pelo barulho e tudo, mas acabou de ficar cego. Então você vê, Deus já começa a trabalhar, mostrando que ele não era nada, né? Ele chega como super-homem, que vai botar terror na cidade, vai chegar, aprender, fazer e acontecer, e agora não consegue nem andar, né? Tem que ser conduzido por outras pessoas, mostrando que não é nada, que não era ninguém, uma total dependência, né? Se uma pessoa frágil, a pessoa está cego aqui, se alguém quiser fazer mal para a pessoa faz, né? Então o super-homem que chegou agora já é um homem fragilizado, que precisa de outras pessoas para o básico, até para andar, e conduzido, né? Então já a arrogância, superioridade daquele homem já começa a mostrar, né, que ele não era nada daquilo, né? Ele foi abatido no ego.
e está totalmente à mercê de outros, está fragilizado, dependendo de outras pessoas. No versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então já começa o processo de conversão, né? Durante aqueles 3 dias levaram ele para a casa de uma pessoa chamada Judas, que não era o mesmo que Simão tinha se matado, né? E ali, sem ver, também não devia ter nem vontade de comer, né? Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só lembrava daquela visão do que ele viu o próprio Cristo dizendo ser o Messias. E ali o processo já em andamento na vida de Paulo, né? No versículo 10: ora, havia em Damasco, aí já entra outra pessoa, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Esse Ananias é um anônimo, né? Ele só aparece aqui, depois não aparece mais. É ele que vai orar pelo apóstolo Paulo. A gente vai ver que ele, no começo, ele fala: não, mas esse daí não é aquele que vem aqui para aprender, para aterrorizar todo mundo. E ele é comissionado, era um judeu piedoso. No capítulo 22 e 26 fala que ele era um judeu piedoso, ou seja, ele era convertido cristão, mas quando fala judeu piedoso é que continuava indo na sinagoga, não fazia mais sacrifício, né, porque já cria que o sacrifício perfeito já havia feito, mas continuava na sinagoga. E ele é comissionado, no versículo 11: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Na casa de Judas, esse Judas aqui, eu imagino que ele não era cristão, né? Porque o apóstolo não ia receber o Saulo, né? Se até o Ananias, que era um piedoso, já ficou com medo, imagina. Então imagine que esse Judas ele não era cristão, ainda, né, pelo menos. E a prova de que Deus dá para Ananias que já estava convertendo é que ele está orando, né? Se ele está orando é porque a pessoa, quando se converte, ora, né? O processo de conversão, não sei como foi, se der a oportunidade para cada um de vocês aqui, cada um vai, como que foi o processo de conversão. Com certeza vai ter oração no meio, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, porque assim, a conversão é tudo isso aí: mudança de vida, arrependimento, oração, quebrantamento, e ali já estava tudo isso acontecendo na vida de Paulo. No versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, o Paulo, naqueles 3 dias que estava orando lá, sem comer, sem beber, ele teve uma visão que ia entrar um homem chamado Ananias. Já tenta ver, isso que é revelação, né? Falou: vai entrar um homem chamado Ananias, ele vai te impor as mãos, e o Ananias recebe a mesma. Assim, isso é revelação de Deus, não é igual essa revelação que a gente vê aí, que é revelação genérica, né? Tem 5 pessoas aqui que estão com dor na coluna. Eu sou o primeiro aqui, porque sinusite, esses negócios. Quem não tem dor na coluna, sinusite aqui em São Paulo? Mas aqui não, aqui fala o nome, fala até o endereço aqui, né? Na rua Direita, na casa de uma pessoa chamada Judas. Ele está orando e já vai o endereço certinho. O versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Santos aqui é separado. Quando fala a palavra santo, não é aquele que fica no altar, não, mas é separado. A pessoa que entregou a vida para Cristo, que é separado. Essa é a definição de santos, né, que a gente vê nos livros do Novo Testamento. No versículo 14: e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes. Você vê como que a notícia já tinha corrido.
para prender a todos os que invocam o teu nome. Não tinha internet nem nada, mas eles já sabiam que ele já estava indo lá para prender, para aterrorizar, levar homens e mulheres presos. E na avaliação de Ananias, ele falou: esse cabra aí, mas quer que eu vou lá na casa orar por ele? Deixa ele ficar cego lá, porque ele veio aqui para fazer mal, prender, matar, levar pessoas. Então, na avaliação de Ananias, não merecia muita coisa não. Deixa ele lá cego lá, ele que fica por lá. Mas Deus tinha outros planos, né? E aí Ananias vai ser uma das pessoas que vai ajudar o apóstolo Paulo, né? Que vai lá orar por ele e vai apresentar. Porque todos nós, quando a gente se converte, a gente precisa de alguém para nos ajudar a socializar com a igreja, com os irmãos, tirar a nossa dúvida, orar junto, ler a Bíblia. E a gente sempre precisa de alguém para se aconselhar, porque quando a gente se converte, a gente tem muitas dúvidas. Então, todos nós precisamos de um Ananias, né? Ou de ser um Ananias de alguém, né? Do novo convertido. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, no caminho de Damasco, ele alcançou a graça de Deus, e aqui já está sendo comissionado. No capítulo 26, que Paulo, diante de Festo, ele fala dessa visão. No capítulo 26, versículo 15 a 18, essa grande comissão que ele recebe de Cristo é até mais bonita. Diz o seguinte: e disse: quem é, Senhor? Quando ele fala para Jesus, e Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para abrir os olhos e das trevas converterem à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, ele já mostra o ministério do apóstolo Paulo, que seria um ministério grandioso, né? Ele ia levar o evangelho além das fronteiras. O versículo 16: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E de fato, se teve alguém que sofreu dos apóstolos aqui, Paulo acho que foi o que mais sofreu. Quando ele falava: vou me gloriar do meu ministério, do meu apostolado. E ele começava a falar: levei 3 chibatadas, aquelas sangrava, foi preso, acorrentado. Então, assim, ele de fato sofreu muito, né? Foi um perseguidor que fez muita gente sofrer, mas também sofreu demais. E ele se gloriava disso, né? De sofrer por Cristo, de levar o evangelho por Cristo. E, enfim, no versículo 17: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ó, já chama de irmão, fala que já está crente, está orando. Irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele caiu dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Olha que conversão rápida. Aceitou Jesus, as escamas já estavam cegas, já voltou a ver, já foi cheio do Espírito Santo, já levantou e já foi batizado. Já vamos se batizar, já não esperou nem e já se batizou. As escamas caíram dos olhos, né? Quer dizer, a religiosidade, né? Assim foi literalmente, como que escamas, né? Que ele estava cego. Mas a escama da religião é uma coisa que cega também, né? A pessoa fica cego, e é o que acontecia com ele. Ele estava cego espiritualmente também, e ele passa
a enxergar, a ser liberto daquela cegueira espiritual e física também, né? Versículo 19: depois de ter alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ananias foi enviado para curar, né? E batizou Saulo, e imediatamente ele foi cheio do Espírito Santo. Aí dali ele já começou a pregar na cidade. No versículo 20 fala isso, né? Começou a pregar na sinagoga, porque como ele era rabino, ele era do Sinédrio, então é assim, qualquer sinagoga que ele chegava, ele tinha uma oportunidade. E no começo as pessoas tinham curiosidade, né? Falou, mas esse camarada ele chegou, dá oportunidade só para entender o que está acontecendo. E aí ele começava a pregar e mostrar que de fato Cristo, o Jesus que foi crucificado, era o Messias que eles estavam esperando. E no versículo 21, ora, todos que ouviram isso estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Para a gente entender essa passagem, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Porque do versículo 21 ao 22 se passa 3 anos. Todos acharam? Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Posso ler? Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, no versículo 22 aqui, no versículo 21, fala que após a sua conversão, ele se batizou, foi cheio do Espírito Santo, e passou alguns dias ali pregando, e no versículo 22, fala que ele se fortalecia e confundiu os judeus, demonstrando que Jesus é Cristo. Em Gálatas aqui, Paulo fala o seguinte, que passou alguns dias ali, depois ele foi para a Arábia e ficou 3 anos lá, estudando. Então, por certo, ele conhecia muito o Velho Testamento, a Torá, conhecia de qual o Velho Testamento, e além desses 3 anos, ele aqui fala que ele se fortalecia, ou seja, ele vendo ali as profecias, que tudo no Velho Testamento desaguava em Jesus, que Jesus, as profecias do Velho Testamento, da morte de Jesus, Isaías 53, e tudo ali que apontava que Jesus era o Cristo. Aí depois desses 3 anos ele volta, né, para Damasco, e ali passa a pregar e confundindo e mostrando para os judeus que o Jesus de fato é o Cristo, aquele que havia as profecias do Velho Testamento, que ele deveria morrer e ressuscitar, e através dele vinha perdão e remissão de pecados.
Mas o versículo 25, volta lá em Atos agora, no capítulo 9, vamos continuar lá. Aqui é só para a gente entender que parece que aqui que dá sequência, mas o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, ele fala que nesse período ele passou 3 anos na Arábia ali estudando, né? No versículo 25, mas os seus discípulos tomaram de noite, colocando num cesto o muro, e colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Então, depois desses 3 anos, que ele voltou, passou ali pregando nas sinagogas, e Paulo ele pregava em todo canto. E aí já falaram, eles vão te matar. E aí as portas já estavam fechadas, né? Ele não podia sair. E aí à noite colocaram ele num cesto pela corda, no muro, desceram Paulo pelo muro. E no versículo 26 fala, quando ele desceu ali, ele foi para Jerusalém. No versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Você vê, já tinha passado 3 anos, ele, depois 3 anos ali, ele vai em Jerusalém, só que ali as pessoas veem e ficam meio acreditando. Aquela pessoa que é tão ruim que ninguém imagina, fala assim, será que esse camarada se converteu mesmo? Cara perseguidor. E aí os cristãos lá já ficam meio assim, né? Não acreditando muito não. No versículo 27, aí aparece Barnabé, que vai ser grande importância na vida de Paulo também. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que ele falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé apresentou ele para os... Em Gálatas ali ele fala que só viu Tiago e Pedro só, né? Durante 15 dias que ele ficou. Ele vai ficar só 15 dias em Jerusalém. E não vão dar muita moral para ele. E dali ele vai voltar para Tarso e ficar mais 10 anos no anonimato. E ele é apresentado ali. Talvez ele pense que chegando em Jerusalém, porque os apóstolos eram todos iletrados. Já o Paulo é doutor, era um galileu. Os galileus, a pessoa tinha um preconceito, né? Pessoas que eram da Galileia. Então o Paulo tinha todo o perfil para liderar, só que os planos de Deus não eram esse. E também o conceito de Deus não é o mesmo dos homens, né? E aí ele vê que ninguém dá muita moral para ele ali. No versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Versículo 29, falava e discutia com os helenistas, que eram aqueles de origem grega, né? Judeu de origem grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Versículo 30, tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Então, durante esses 15 dias que Paulo ficou em Jerusalém, ele pregou, discutia ali com os helenistas, e agora as pessoas que queriam tirar a vida dele, né? E aí ele é aconselhado a voltar para Tarso. Volta para Tarso, fica por ali, porque você vai acabar sendo morto aqui. E aí ele vai e fica 10 anos. Então, assim, 3 anos na Arábia, mais 10 em Tarso, são 13 anos no anonimato. Que depois que a gente vai ver no capítulo 13, que Barnabé pega ele e leva lá para Antioquia, e aí começa a viagem missionária. Mas você vê que o caminho de Deus, da preparação, né, é um caminho longo. Precisa ter até a escola da preparação, né? E no versículo 31 fala, a igreja, na verdade, depois que ele foi embora, o negócio estava tudo agitado em Jerusalém, só ele saiu, o que acontece? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, quando ele vai lá parar, parece que a paz reina. E aí a perseguição dá uma amenizada e fala que a igreja cresceu. A igreja que já estava gigante, né? Já tinha mais de 10 mil cristãos. Só nessa parte aqui, o que a gente pode aprender aqui com isso? Primeiro, que ninguém é inalcançável diante de Deus, né? Ninguém, às vezes a gente vê uma pessoa que a gente fala, nossa, mas aquele ali não tem jeito não. Mas você vê, o Saulo, que ninguém imaginava, né? É um improvável, foi o que Deus salvou e foi o que levou o Evangelho. Então ninguém foi longe demais diante de Deus, né? Por mais que assim, pela visão humana, né, a gente fala, aquele ali não tem jeito não, mas Deus pode alcançar qualquer um. Alcançou, né? Paulo fala que ele era o principal dos pecadores. Então, Deus ele pode alcançar qualquer pessoa. E foi um homem ideal para levar o Evangelho fora do... Ele tinha cidadania romana, falava vários idiomas, falou diante das autoridades, dos reis. Então, assim, era uma pessoa certa para o lugar certo. Outra coisa, no caso de Ananias, Deus usa pessoas desconhecidas. Ananias é igual você, igual eu, uma pessoa anônima, desconhecida, que Deus usou ele para ir lá, orar por Paulo, batizá-lo. Então Deus ele conta com todos nós, né? Todos nós somos importantes diante dele. E aqui também fala do poder da oração, né? Paulo estava orando quando aconteceu aquilo, Ananias estava orando. Quando Ananias orou, Paulo foi curado. Depois orou, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então, assim, a importância da oração. E a providência de Deus para tudo, né? Que Deus preparou Ananias, preparou a igreja ali, né, para receber Paulo, os irmãos, né, durante o período que ele passou em Damasco. Depois usou Barnabé para levar ele, apresentar para os apóstolos. Então, assim, Deus tem a providência dele, que ele vai preparando tudo, né? E a importância da igreja também, né? Porque não tem como ser cristão sozinho, anônimo em casa. O apóstolo Paulo, assim, ele aprendeu direto de Cristo. Ele não foi lá, ele passou 15 dias só lá com os apóstolos, mas só viu Tiago e Pedro. Mas, assim, a importância da igreja, né, da interação, né, de estar ali. Então, assim, é importante. A igreja é muito importante. Então, Barnabé, Ananias, todas as pessoas foram importantes na vida de Paulo. E Saulo acabou colhendo o que plantou, né? Ele perseguiu muito e depois foi perseguido também, né? E ele, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele não conseguiu convencer todo mundo, né? Porque não depende da gente, né? Não depende de nós. Vamos lá, agora a história de Enéas e Dorcas, que também é muito bonito. Então, a conversão de Saulo, o início do ministério de conversão de Saulo é isso. Eu imagino que vocês entenderam. Alguém tem alguma dúvida daqui? Não. Pode continuar, né? Bom, então, aí já começa a cura de Enéas, aí já começa Pedro. Lembra que eu falei que em Atos 2/3 é conta de Paulo, a história de Paulo, e esse um texto que sobra, a maioria fala de Pedro, que foi um ministério muito importante, né? Pedro, Tiago, João e Paulo foram as colunas dessa igreja primitiva. Versículo 32 ao 35 fala de Enéas, a cura de Enéas. Diz o seguinte, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontraram ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama
pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma-te o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Bom, aqui Pedro, ele vai fazer a sua viagem missionária, e Lida era uma cidade a 40 quilômetros de Jerusalém, não tão longe, e aí ele encontra esse paralítico, né, que estava há 8 anos, já há 8 anos era paralítico, estava na cama, que ficava numa maca lá na rua, né? E aí Pedro vê ele ali, e o que a gente pode aprender aqui? Esse Enéas, ele foi imediatamente curado. Primeiro que Pedro fala: Jesus te dá a saúde, ele dando o atributo e a glória, porque de fato quem curou é Jesus, né? Isso a gente vê com frequência no Novo Testamento, né? Os apóstolos, eles não tentam te tomar a glória para si, igual acontece hoje com os apóstolos modernos, né? Mas que foi o próprio Cristo que estava curando. E aqui foi uma cura imediata. Ele deu a palavra, né, de cura. Ele foi, porque às vezes a cura ela não é imediata, ela é progressiva. Tem no caso de um cego, né, que estava meio cego e passou a ver o homem como ave, depois ele chegou lá e aí começou a enxergar. Mas aqui já foi uma cura imediata, foi curado de imediato. E aqui também a cura não dependeu da fé de Enéas. Falou: não, você tem fé? Eu vou orar, se você tiver fé você vai ser curado. Não dependeu. Ele falou: Jesus te cura. Ele foi curado. Não dependia, era independente da fé de Enéas. Então há milagres que não dependem da fé da pessoa. Jesus vai, cura e pronto. A pessoa não crê, creu ou não creu, foi curado e pronto. Então e praticamente não houve nem oração, né? Ele só chegou e falou: Jesus te cura e pronto. Não precisou nem orar, né? Então não existe uma fórmula mágica de falar: não, ele fez assim, a gente vai fazer exatamente assim para a pessoa ser curada. A gente vê que tem várias pessoas que foram curadas de diversas maneiras. E aí, nesse caso, foi uma cura imediata, não foi progressiva, né? A próxima história, que é uma história muito bonita, que é a história de Dorcas, que já a partir do versículo 36. Está aberta aí sua Bíblia? Estamos correndo, porque eu só tenho mais 15 minutos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Esta era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Agora ele ora. E no caso de Enéas, ele só deu a ordem: Jesus te cura. Aqui não. Orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, que são os irmãos, especialmente as viúvas, e santos aqui também não é impecável, não é uma pessoa que não peca, não, é separado. As viúvas apresentou-a viva, e isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui, Jope era uma cidade portuária, ficava à margem do mar. Lembra de Jonas?
quando ele recebeu a comissão, que ele fugiu para Jope, e que era para ir para Nínive, né? E aí ele foi para Jope, era uma cidade à beira-mar, portuária, e ali naquela cidade, era uma cidade também grande, uma cidade violenta, as pessoas viviam da pesca ali, era um mar muito revolto, muito agitado, e muitos pescadores saíam para pescar e não voltavam, morriam no mar. E ali tinha muitas viúvas, muito órfãos, muitas pessoas carentes. Era uma cidade bem pobre. E Dorcas aqui era uma senhora, ela tinha por certo que tinha alguns recursos, né? E ela fica incomodada com aquela situação. Vê muitas viúvas, muitas pessoas pobres, muitos órfãos. E aí ela, como tinha um ofício de costureira, ela começa a fazer roupa, fazer blusa, roupa para aquelas pessoas. E aí começa a ajudar muita gente, os desamparados, a fazer, através daquilo, outras mulheres se ajuntam a ela. A gente vê que outras viúvas, né, que quando Pedro chegou, ela começou a mostrar o que Dorcas fazia, e ali começa a ajudar as pessoas, até que ela fica doente e acaba morrendo. E aí há uma comoção na cidade, né? O pessoal só fala, morreu, nossa, mulher que ajudava todo mundo e fazia boas obras. E aí lembra que Pedro estava próximo, na cidade próxima, Jope. Aí fala, vai alguém lá, corre, prepara o corpo dela aqui. E aí Pedro é avisado, está na cidade próxima, vem até a cidade, e ali entra, aquela comoção na casa, tudo, e ali ora por ela, e acontece a ressurreição, né? Ela volta à vida. E aqui, essa Dorcas, ela tem muita lição a nos ensinar. Primeiro, a gente está estudando aqui no capítulo 9, né? A gente está falando aqui de dois homens poderosíssimos, que é Pedro e Paulo. Aí a gente vê assim, fala, Pedro e Paulo, assim, está muito distante da gente, né? Está muito longe. O conhecimento que Paulo tinha, o ministério de Paulo e Pedro, assim, agora, Dorcas não, Dorcas está mais próximo da gente, como Enéas está mais próximo da gente. Como o Ananias, que era um crente comum, está mais perto da gente. Então, assim, ela era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ser cheia do Espírito Santo, você vê, não na verdade, Dorcas é a única mulher do Novo Testamento a ser chamada de discípula de Cristo. Então, a gente imagina, por exemplo, pessoa cheia do Espírito Santo igual o apóstolo Paulo e Pedro aqui, né, que sai curando e tem um ministério gigantesco. Mas aqui uma mulher, uma senhora, Dorcas, né, pelo nome dela, uma senhora sem muitos recursos e com uma agulha. O ministério dela é gigantesco, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí ela morre, e assim, aquela comoção, né? Então a gente fica vendo, se a gente morrer, vai fazer falta no bairro, onde a gente está? E ela com uma agulha, né? Apenas uma agulha, um objeto pequeno, ela faz uma grande diferença. Uma pessoa comum no dia a dia, e através de uma agulha ela leva o conforto, ela leva alívio para as crianças, para os órfãos, para as viúvas, através de uma agulha, uma coisa aparentemente insignificante. Então, assim, ela tem muito, como Paulo, Pedro, tem muito a nos ensinar, ela também muito a ensinar, e ela está bem mais próxima da gente, assim, na questão do anonimato. Então, assim, o que eu estou fazendo? Porque eu não preciso ter o conhecimento do apóstolo Paulo, os dons de Pedro, mas assim, a pessoa é uma costureira, né? Fez a diferença na cidade,
Então, o que eu estou fazendo para servir ao meu próximo com o que eu tenho? Então, o que a gente tem, a gente pode glorificar o nome de Jesus. Então, ela percebeu a necessidade das pessoas, da cidade, dos órfãos, ela se incomodou com aquilo. Será que a gente percebe a necessidade das pessoas, da nossa cidade, do bairro? A gente está agindo para fazer alguma coisa? Então, como é que a gente está usando os nossos dons, o que Deus nos deu? Sou sensível à necessidade do próximo. E Dorcas nos ensina isso, que a gente não precisa ser um gigante igual Paulo, igual Pedro, mas a gente pode ser igual Dorcas, igual Ananias, uma pessoa comum, e fazer a grande diferença, usar o nosso dom para ajudar o próximo. Porque o Evangelho não é só pregar, né? Aqui ela pregava pelas boas obras dela, ajudando. Não é só cantar, pregar bonito, falar, mas ela ficou notória pelas boas obras, pela atitude. E uma atitude aparentemente simples, né? Com uma agulha, ela fez toda a diferença. Então, assim, quando a gente fala de pessoa cheia do Espírito Santo, a gente imagina uma pessoa que está profetizando, curando, revelando. Dorcas não. Ela estava fazendo bem, ajudando o próximo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, porque também não adianta nada a pessoa cheia do Espírito Santo pregando, revelando com a vida toda trambiqueiro, mentiroso, agressivo, ou não respeita o marido, brigona. Então, não, Dorcas, ela nos ensina que ser cheio do Espírito Santo não é só pregar, cantar, mas fazer o bem. Então, ela testemunha através das suas boas obras. E no capítulo 9, a gente tem essas lições de Paulo, da sua conversão, que Deus alcança até o inalcançável aos nossos olhos, que Deus usa um homem igual Pedro, né? Assim, você vê que a cura de um e a ressurreição de outro de forma diferente. Não existe uma metodologia. Não é que um passo fala, vamos fazer isso, 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 porque Deus não é a máquina, né? Apertar os botões certos. E mostra que Dorcas e Ananias, pessoas comuns, no anonimato, mas que fizeram a diferença nos seus dias com coisas poucas, pequenas, e que Deus conta com cada um de nós para fazer a diferença onde nós vivemos. Amém? Amém. Amém, então vamos